Olá, caríssimo seguidor, seja bem-vindo a mais uma edição do Luso News da NDTV. As forças de oposição ao regime sírio, apoiadas pelos Estados Unidos na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico, anunciaram corte de estrada principal entre a cidade Bastião do grupo terrorista no norte da Síria e uma outra cidade síria a sudoeste, ainda sob controle do Daesh. A província em causa é rica em petróleo e tem sido um entreposto estratégico dos terroristas entre as bases de operações na Síria e no norte do Iraque. Esta operação deixa praticamente isolada a resistência dos terroristas. Fonte cruda das Unidades de Proteção Popular, um dos grupos integrantes das apelidadas Forças Democráticas Sírias, afirmou que a única escapatória dos terroristas em Iraque será pelo sul, através do rio Eufrates, onde a Força Aérea da coligação liderada pelos Estados Unidos tem vindo a bombardear e destruir as pontes. Esta está a ser descrita uma das mais importantes conquistas da ofensiva aliada contra os terroristas, iniciada em novembro em várias frentes, mas o responsável curdo, falando sobre anonimato a Reuters, lembrou que ainda há muito por fazer. Em Washington, o Pentágono estará a ponderar aumentar a presença militar norte-americana na Síria com vista ao assalto final a Iraque. O parlamento israelita inflama a revolta da população árabe do país ao adotar um projeto de lei criticado como racista. Os deputados aprovaram em primeira leitura duas propostas que prevêem diminuir e mesmo suprir os 5 apelos diários à oração nas mesquitas do país. Os defensores da proposta, os nacionalistas religiosos do partido Lar Judeu e os nacionalistas laicos do Israel, ambos na coligação governamental, evocaram o que consideram ser uma questão de ruído e qualidade de vida. A proposta do Lar Judeu prevê suprimir os apelos à oração entre 23 horas e 7 horas da manhã, enquanto a proposta do Israel vai mais longe ao defender a proibição total da utilização dos alto-falantes dos templos muçulmanos situados no interior de zonas urbanas. As duas propostas, que excluem a proibição aos locais santos, necessitam ainda de ser submetidas a 3 votações no Parlamento antes de entrar em vigor. Os esforços para aliviar as tensões entre a Alemanha e a Turquia parecem dar poucos frutos. Berlim evocou as longas relações entre os dois países, mas Recep Erdogan quer as portas abertas para fazer campanha junto à diáspora turca para o referendo acerca do reforço dos seus poderes. O presidente turco afirmou que os votos depositados nas urnas serão a melhor resposta, não apenas para o Ocidente, mas para o resto do mundo. Erdogan disse que espera que 16 de abril seja o dia em que todos os cidadãos turcos que foram maltratados pelo Ocidente e pelo resto do mundo poderão celebrar. O tom de Erdogan contrasta com o do chefe da diplomacia alemã, que evocou a amizade entre os dois países no encontro com o homólogo turco. O líder alemão Sigmar Gabriel indicou, no entanto, que apesar da reunião ter sido positiva, o contencioso é grave, frisando que as comparações da Alemanha moderna com a da época nazi e os ataques contra a democracia e a justiça são inaceitáveis. Os líderes da União Europeia reuniram-se para discutir o futuro do bloco a médio e longo prazo. Apesar da migração e da economia também constatarem da agenda, a cimeira acontece depois de ter sido publicado o livro branco da Comissão Europeia. Para o futuro da União, foram apresentados 5 cenários e o que prevê a integração a várias velocidades tem o apoio dos líderes de Alemanha, França, Itália e Espanha, que se reuniram em preparação para a Cimeira de Bruxelas. Este debate será retomado a 25 de março por ocasião da celebração dos 60 anos do Tratado de Roma, que fundou a comunidade. O futuro da União passa também por negociar o Brexit, sendo esta a última cimeira antes do prazo dado pela primeira-ministra britânica para invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa até 30 de março.
Face à acumulação de polêmicas, François Fillon responde com uma comparação com Joana e apela à União em apoio à sua candidatura nas presidenciais francesas. A imprensa francesa já tinha revelado o escândalo dos desempregos fictícios envolvendo a mulher e filhos do candidato conservador que recebeu em 2013 um empréstimo de 50 mil euros de um empresário que não declarou. O dia não foi só de más notícias para Fillon, já que após grandes tensões internas, o Comitê Político dos Republicanos acabou por lhe renovar o apoio e apelar à unidade em torno da sua candidatura. É com esta notícia que colocamos o ponto final nesta edição de Luso News, referente à sexta-feira, 10 de março de 2017. Da nossa parte, muito obrigado por nos ter acompanhado.